Bom dia a todos, vamos para mais um Devocional em Família e hoje eu queria meditar um pouquinho com você a respeito de um atributo do nosso Deus, a imutabilidade. Então, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor a respeito dessa revelação que Deus faz a respeito de si mesmo? Para começar a meditar nesse assunto, eu queria convidar você a ler comigo a carta de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17 apenas. Diz assim: Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, nesse texto de Tiago, Deus está revelando a si mesmo como sendo alguém que não muda de posição como uma sombra. Muito pelo contrário, a ideia aqui é que ele é como o Pai das luzes, onde não há variação ou mudança, deslocamento de posição. O que esse texto, então, nos traz à mente é que o nosso Deus é perpetuamente o mesmo. Ele consegue enxergar as eras, os tempos do passado, do presente e do futuro como um sempre agora. Ele é, como a própria palavra de Deus diz, o grande eu sou. Portanto, Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, porque para ele o tempo é uma obra das suas mãos. Deus não está limitado ou não está em mudança em relação ao passar dos anos. Não, Deus se mantém o mesmo ontem, hoje e amanhã. E para a gente continuar na nossa reflexão, eu queria convidar você a ler mais 2 versículos da Palavra de Deus. Um está lá em Isaías, no capítulo 14, no versículo 24. E o outro está em Jó, no capítulo 23, no versículo 13. Vamos ler esses versículos então, para nossa meditação? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Agora o verso 13 do capítulo 23 de Jó. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Uau! Que afirmação maravilhosa a respeito do nosso Deus, nesse atributo dele, a imutabilidade. Agora falando a respeito dos seus planos, dos seus pensamentos e dos seus desígnios, né? Que não podem ser mudados. Se a gente fosse comparar conosco mesmo, a gente também faz planos, a gente também tem intenção de realização de uma série de coisas na nossa vida. Mas por vezes nós nos deparamos com alguns eventos fora do nosso planejamento, fora do nosso controle, ou incidentes acontecem em meio à nossa vida que servem para que nós possamos tirar alguma lição, termos algum aprendizado na nossa trajetória, para que a gente mude o rumo da nossa história, para que nós possamos mudar o nosso plano, né, de rota e possamos então restabelecer novos marcos, restabelecer uma nova direção. Mas com Deus, o que o texto da palavra de Deus está dizendo é que não é assim com ele. Deus não está aprendendo nada com o passar do tempo. Deus não está em aprendizado. Deus não precisa mudar a rota por conta de algum evento que fuja ao seu controle, por conta de algum incidente que ele não estava esperando que acontecesse quando antes dele ter executado, ele havia planejado essa execução. Não. Tudo aquilo que Deus planejou se cumpriu, se cumpre e se cumprirá dentro do tempo determinado por Deus para que se cumpra. O que a palavra de Deus diz é que Deus é imutável em seus planos, que aquilo que Deus deseja, isso é o que vai acontecer, conforme o seu desígnio, conforme os seus decretos. Nada do que Deus disse que vai acontecer, nada do que Deus planejou para acontecer
deixará de ser executado exatamente como Deus assim o quer, exatamente como Deus assim o planejou na eternidade. E agora então nós vamos ler os dois últimos versículos da nossa meditação. Um está lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, e o outro está em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 6. Vamos ler? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Em Marcos capítulo 16, quem está fazendo essas afirmações é o próprio Senhor Jesus, que é o Deus Filho, ou seja, ele é Deus como o Pai. Isso quer dizer então que ele tem o mesmo caráter de Deus, a mesma essência do Pai, e que, por isso, ele também tem os mesmos atributos do Pai. E sendo assim, ele é também imutável no seu ser e imutável nos seus planos e desígnios. Conforme ele quer, tudo acontece dentro do tempo em que ele determinar para que essas coisas aconteçam. Então, nesse texto aqui, Jesus está fazendo uma promessa e uma advertência. E as duas são feitas nesta qualidade, nesse atributo dele de imutabilidade. A promessa dele é que todo aquele que crer nele será salvo. E a advertência dele é que aquele que não crer será condenado. Mas, olhando para o texto de Malaquias, no capítulo 3, o versículo 6, nós podemos ver os benefícios de estarmos seguros nessas promessas de Deus e o risco que a gente corre de estarmos debaixo dessas advertências do Senhor, não dando a elas a atenção devida. O texto de Malaquias diz que o fato, a causa dos descendentes de Jacó não terem sido totalmente destruídos não era por conta da fidelidade deles ou pelo fato deles terem honrado o compromisso, o juramento que fizeram com Deus. Pelo contrário, na verdade, eles foram bem desobedientes e rebeldes a esse acordo, a essa aliança que em Moisés eles haviam estabelecido com Deus de ter a Deus como seu único e verdadeiro e suficiente Deus. Esse povo, na verdade, andou longe dos caminhos do Senhor. Mas o que o texto bíblico diz é que, por conta da fidelidade, da imutabilidade de Deus, com aquilo que ele estabeleceu de promessa para com os ancestrais desse povo, os patriarcas, esse era o motivo de Deus não ter destruído completamente aquele povo, aquela nação. E assim como aquele povo, nós também podemos desfrutar dos benefícios desse maravilhoso atributo de Deus, a imutabilidade. Como, por exemplo, podemos descansar sabendo que Deus amanhã não vai mudar de ideia, de que com o passar do tempo, Deus não vai pensar melhor ou refletir sobre algum aspecto daquilo que ele disse no passado que ele não tinha pensado antes e então mudar aquilo que disse. Não, nós podemos confiar e descansar no fato de que tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele empenhou a sua palavra há de se cumprir no tempo determinado por ele. Isso nos traz uma grande segurança, nos traz um grande conforto, especialmente nos dias de dificuldade, nos dias em que enfrentamos circunstâncias difíceis, crises na nossa vida, podemos confiar naquilo que o nosso Deus nos prometeu, especialmente olhando para aquilo que o Senhor afirma, que aquele que nele crê será salvo. Essa é uma verdade gloriosa que temos do nosso Senhor Jesus. Um outro benefício que a gente também pode colher é
quando a gente se compara com Deus nesse atributo, porque nós somos extremamente mutáveis, não é verdade? Se a gente se comparar o nosso eu de hoje com o nosso eu de anos atrás, a gente vai ver que a gente mudou bastante, não é verdade? Alguns ficaram mais cabeludos, outros mudaram a cor do cabelo, não é verdade? Algumas coisas que nós dávamos muito valor lá no passado, hoje, com a nossa experiência de vida, a gente já não atribui aquele mesmo valor. E, por outro lado, coisas que lá no passado a gente não dava valor, mas hoje, após a nossa mudança, a nossa trajetória de vida, as circunstâncias e o amadurecimento da vida, nós agora atribuímos um outro valor. Nós sabemos que as interações que nós temos com as circunstâncias, com as pessoas ao nosso redor, elas nos possibilitam mudar a nossa vida. E esse é o benefício que nós podemos colher com o nosso Deus. Pelo fato dele ser imutável, quando nos dispomos a um relacionamento com esse Deus e pelo fato de sermos mutáveis, nessa interação intencional de relacionamento com Deus que, de fato, ele se estabelece como um pai que quer se relacionar conosco como a filhos. Nós então somos mudados quando nos dispomos nessa interação com o nosso Deus. Nós somos fatalmente transformados porque Ele é o referencial, aquele que não muda. E quando nós nos relacionamos com Ele, interagimos com Ele, vivemos e andamos com o nosso Deus, como um filho junto com o seu pai, nós também vamos mudando, vamos sendo transformados conforme a sua referência, conforme o seu modelo. Que você nesse dia, por meio dessa reflexão, desses textos bíblicos que a gente trouxe aqui para a nossa meditação, você também possa viver os benefícios desse atributo maravilhoso do nosso Deus, tendo certezas que são inabaláveis na vida daquele que vive crendo no Deus que é imutável. E que você também desfrute desse benefício de ser transformado dia a dia por aquele que é imutável. Deus te abençoe nesse dia. Amém.